15 ao versículo 18. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, ele, depois de falar com os irmãos da igreja de Tessalônica, Paulo aqui ele vai dar os últimos conselhos para aquela igreja. E eu vou ler esses versículos. Versículo 15, 1 Tessalonicenses. Tenham cuidado para que ninguém retribua os outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? É apenas uma reflexão que eu quero deixar, porque muitas das vezes nós não sabemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas existe uma vontade que Ele quer para todos, que é esse versículo que eu acabei de ler. Deus, meus irmãos, Ele não quer que a gente retribua o mal com o mal. Pelo contrário, Deus quer que nós sejamos diferentes. Deus quer que nós sejamos filhos dele. Retribui o mal com o bem, porque é assim, meus irmãos, que o mal acaba. Por exemplo, se alguém der um tapa no seu rosto e você for revidar, você está pagando mal com o mal. Aleluia. Mas se alguém der um tapa no seu rosto e você evitar a briga, querer ali não brigar, você está pagando mal com o bem. Você não está dando continuidade ao mal. E muitas das vezes, meus irmãos, é isso. É você evitar uma discussão, é você evitar uma briga, que você está evitando o mal, você está fazendo bem. E é isso, meu irmão, você está glorificando a Deus com suas atitudes, não somente com palavras, não é verdade? E aqui, meus irmãos, Paulo vai dizer a nós, estejam sempre alegres. Eu me lembro uma vez, uma pessoa me perguntou, sim, por que tu está sempre alegre? Porque na maioria das vezes que eu te vejo, tu está alegre. Porque essa é a vontade de Deus para mim. Glória a Deus. Porque a grande realidade, meus irmãos, é que Deus quer que a gente seja alegre, mas que seja de acordo com a vontade dele. Porque o que nós acha alegria, o que nós acha felicidade no mundo, na verdade é tristeza para nós. E vai nos causar futuramente a destruição da nossa alma, que é o inferno. Por isso nós temos que aceitar Jesus e reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. Porque é somente Jesus, meus irmãos, que leva para o céu. A Bíblia vai dizer que somente Jesus é o único intermediador entre os céus e a terra. Só Ele é o único que pode sacrificar a sua vida por nós. E nos salvar, meus irmãos, do inferno. Então, que nessa noite você possa reconhecer Ele, que você possa conhecer mais um pouco sobre Ele. Deus, glória. E que nós venhamos estar sempre alegres, amém? Porque essa é a vontade que Deus quer para nós. Deus quer que nós sejamos alegres, mas que seja de acordo com a palavra dele. Deus, amém? glória a Jesus. No versículo 17 vai dizer, orem sem cessar. Nós devemos, meus irmãos, todo o tempo estar em contato com Deus. Seja lendo a Bíblia, buscando Ele, mas também em espírito. Nós podemos, no nosso íntimo, conversar com Deus. Em pensamento, Ele ouve as nossas orações. Quando nós falamos com Ele. E uma coisa que eu acho, meus irmãos, é que a Bíblia diz isso, o apóstolo Paulo, ele deu esse conselho para nós, nosso irmão Paulo, para que a gente viesse estar sempre em contato com Ele, em comunhão, porque se nós deixarmos de buscar a Ele, deixarmos de conversar com Ele, deixarmos de orar, certamente nós vamos cair. Então nós devemos sempre buscar a Deus, para que nós não venhamos cair. Amém? E Paulo vai dizer que em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para nós. Paulo vai dizer que em tudo, meus irmãos, nós venhamos agradecer a nossa vida, porque essa é a vontade de Deus para nós. Eu acredito, meus irmãos, a você que está escutando aqui, eu acredito que o que Deus quer de você é que você venha agradecer a Ele, que você venha reconhecer a Ele na sua vida, que você venha agradecer pelo pão de cada dia, que você venha agradecer por que tem o que beber, por que tem o que vestir. Que é nisso, meus irmãos, que nós temos mais comunhão com Deus. Nós precisamos conhecer mais a Deus. Porque já pensou, meus irmãos, que se um dia no Brasil é dito uma lei e nós não podemos mais adorar a Deus. Se nós adorarmos a Deus, professarmos a nossa fé em Jesus, nós seremos mortos. Nós conhecemos a Deus suficiente para negar? Certamente eu creio que não, porque eu nunca passei por essa situação. Mas sempre eu busco a Deus. Sempre eu tento conhecê-lo cada vez mais. Eu me lembro de um homem de Deus, uma vez ele contou uma história bastante impactante. Um homem de Deus disse que um certo homem
nunca conheceu o mar. E quando ele viu o mar, ele ficou apreciando a beleza do mar e disse: nossa, o mar é muito lindo. Eu nunca tinha conhecido o mar. E saiu, meus irmãos, um veleiro, saiu um marinheiro com a pele toda queimada por causa da sanidade, por causa do sal do mar, e falou: eu conheço o mar bastante. Eu tenho 50 anos velejando. Dessa mesma forma somos nós. Nós achamos que conhecemos a Deus, porque por outra hora nós fizemos algum pedido, Ele respondeu alguma oração nossa, Aleluia. Ele nos deu alguma coisa, e por essa simples coisa nós achamos que conhecemos a Ele. Quando na verdade existem muitas pessoas que não conhecem a Deus, não acham que conhecem. Quando eu, por exemplo, eu vou ser sincero com vocês, eu não conheço a Deus o suficiente. Quando eu vejo esses homens de Deus aqui, essas mulheres de Deus, eu tenho certeza que elas conhecem a Deus muito mais. E eu posso aprender sobre Deus com elas. E essa é a humildade que nós devemos ter na caminhada. E reconhecer isso, sempre buscar a Deus. Porque só assim nós vamos achar dele a única coisa que pode nos preencher dessa terra. Que é a salvação em Cristo Jesus. É Deus, Porque glória. nós estamos aqui renunciando a algumas coisas, mas para herdar o céu, para herdar a eternidade. Porque muitos vão dizer: nossa, como tu é besta, vai curtir, vai fazer isso, vai fazer aquilo, a vida é curta. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a vida é curta, mas o inferno, meu Deus, ele é eterno. Glória a Deus, eu creio que um dia vai valer a pena, amém? Glória a Deus. Meu Rei da glória. E nós devemos estar sempre buscando a Ele e reconhecendo Ele em todas as áreas da nossa Glória. vida. Amém? Glória ao Senhor do céu. Jesus. Glória a Deus, convidamos a senhora para esta palavra.